conceito foi colocado em 2013 pelo DSM-5, que é o Manual de Saúde Mental. O último, que foi o quinto, né, em 2013. E esse conceito do autismo, nós podemos verificar o mais precoce possível. Então, nos primeiros meses de vida, no caso de um bebê, né, nós já podemos identificar sinais de autismo. Então, nós não precisamos esperar passar anos ou a fase adulta para dar um diagnóstico. Nós podemos já começar com essa suspeita diagnóstica na fase inicial da vida. A etiologia, né? Então, as causas do autismo, né? Quais são as causas? O que causa o autismo? As pesquisas, elas ainda estão, né? A cada dia que passa, vão surgindo, e o que nós temos que é o mais conhecido, é o modelo multifatorial, ou seja, doenças genéticas, fatores ambientais e causas hereditárias. Então, são vários fatores. Não se sabe, né, não se tem algo que possa se dizer, é isso que causa. Não, são fatores múltiplos. Várias questões podem causar o autismo. Muitos pesquisadores, né, cientistas, estudiosos, eles colocam como as questões das doenças genéticas algo muito pontual, né? Já se tem catalogado mais de 65 tipos de genes que têm dentro dos seus sinais e sintomas o autismo. Além disso, os fatores ambientais também já se sabe, né, que algumas questões como exposição à gestante, a mercúrio, a chumbo, né, mulheres que moram próximas dessas regiões na fase do gestar, né, na fase também da gravidez, pode sim contribuir para a causa do autismo. E causas hereditárias, que são os fatores hereditários, né, passados de forma hereditária. E se sabe que irmãos de pessoas com autismo diagnosticadas, elas têm mais chances de perpetuarem, de levarem o autismo, né, posteriormente numa futura gestação. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim. Ótimo. Vamos lá. Com relação ao diagnóstico de autismo, vamos pensar inicialmente, né, um bebê. Um bebê que ele já se enquadra, que ele já tem alguns sinais e sintomas característicos de autismo. Então, o que fazer? A família ou pessoas que vejam e que tenham já, né, aquele alerta, acho que normalmente se fala, esse bebê, o desenvolvimento não está indo como deveria. Ou então, essa criança, ela não está como deveria. Né? Normalmente, o que a gente escuta é mais ou menos isso. Às vezes, as pessoas não especificam direito, né, concreto, o que é, né, com os sinais clássicos de autismo, mas que algo não está como deveria. Então, o que a gente faz? Tem uma suspeita de autismo ou de qualquer outra causa, né, diagnóstica ou alguma doença, a gente primeiro envia essa criança ou esse bebê para o médico, né, para um profissional de saúde que vai, que tenha essa especificidade no diagnóstico. Neurologistas ou pediatras podem, sim, né, e devem dar o diagnóstico. Só um minutinho, espera aí, meu áudio não está. Só um minutinho. Vou aproveitar, enquanto a professora Vanessa se ausentou um pouco, dar boas-vindas para
para aqueles que entraram após a apresentação da professora Vanessa, que é psicopedagoga, tá? E a professora Vanessa, ela atua com estudantes que apresentam o quadro de autismo. Então, hoje é um momento, gente, onde vocês já podem estar colocando as perguntas aí no chat, que a professora Cândida já vai estar anotando, para assim que a professora Vanessa retornar, ela vai começar a responder os questionamentos. Sim, então, o que nós fazemos primeiro? Encaminhamos essa criança, esse bebê ou essa criança para o médico, neurologista ou pediatra, ou um profissional, né, médico, né, que possa avaliar corretamente esse bebê ou essa criança. Então, a partir desses sinais clínicos que nós temos, o profissional ele vai observar o quadro. A observação ela é direta, ou seja, é necessário que tenha a presença do indivíduo a ser avaliado, né? E a partir daí, também pode-se usar fotos, pode-se usar também vídeos. Por quê? É muito comum que, no momento da avaliação, essa criança, né, ou esse indivíduo, ele pode estar sonolento, ele pode estar mais quieto, ele pode não se mostrar como ele realmente ele fica, né? De repente, se ele faz alguns movimentos repetitivos e naquele momento ele não faz, se ele se autoagride naquele momento ele não faz, se ele tem um quadro que parece que é uma timidez, né? A gente sabe que não é, né? A criança não é tímida, né? Então, parece que é mais quieto naquele momento e ele não está. Então, assim, se tiver vídeo, é muito importante que se apresente, que se envie, que mostre, para que, de fato, possa se sanar todas as dúvidas e se dar um diagnóstico correto. Também conversa com os pais e com cuidadores, né? Às vezes, essa criança, né? Ou, no caso, o bebê, ele fica muito com outras pessoas, né? Os pais trabalham e aí esses cuidadores, eles também podem participar da avaliação e também colocar, né? O que as considerações sobre sobre aquele quadro. E o papel da escola, que é, assim, fundamental. Se a criança ela já frequenta uma escola e esse primeiro olhar, né, de que algo no desenvolvimento não está como deveria, se é a escola que observa e a família ela ainda não teve esse despertar, ela ainda não viu, né, com esse olhar que a escola está tendo, né, digamos assim. O que fazer, né? Porque, assim, é muito delicado que a escola chame uma família, né, o professor, o psicopedagogo, chame uma família para dar diagnóstico. Isso não se faz, né? A escola não vai chamar a família para dar diagnóstico, porque a escola não dá diagnóstico. Quem tem que dar diagnóstico são os médicos. Então, a escola, se ela encontra uma abertura, se ela encontra uma via de mão dupla com essa família, ótimo. Então, vai se chamar a família, o pai, ou a mãe, ou os dois, ou o familiar que seja responsável por essa criança, para trocar informações, né? Para dizer como é que essa criança está na escola, as dificuldades, se ela apresenta uma dificuldade específica, né, de algum comportamento ou alguma disciplina, e solicitar essa avaliação de um profissional. Quando a família, ela não vamos nem dizer que está na fase de negação, mas ela ainda não teve esse despertar mesmo, né? Para ela. This meeting is being recorded. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim, professora.
É porque Se teve uma puder dúvida. só aumentar um pouquinho o áudio, tem dois alunos que pediram para aumentar um pouquinho, mas estamos te Pronto. ouvindo. Melhorou? Tá no máximo já. Qualquer coisa eu tiro. Sim, sim, Se tiver, melhorou. senão eu tiro o fone. Talvez seja melhor, né, professora Vanessa? Veja se tirar o fone não fica melhor. E agora? Ah, perfeito. Não está perfeito, Cândida? Melhorou? Melhorou, Cândida? Melhorou Professora, muito, muito. melhorou Continua muito. assim, é melhor. É, Ótimo, então vamos lá. Então, quando a escola, a família, perdão, né, que a gente estava falando da família. Quando a família, ela ainda não entendeu, né, que essa criança, ela está com desenvolvimento de uma forma que ela, como se estivesse com um atraso já evidente, né, vamos dizer assim. É muito sutil isso. Então, assim, tem que se ter calma, tem que se ter paciência, não se pode chamar a família para dar um diagnóstico, nem para falar de uma forma que a família se assuste, porque aí a gente perde um grande tempo, né? Por que isso? Porque se a família se assusta, se a família recebe uma notícia, seu filho tem autismo, né? De uma forma que ela não consiga elaborar esse diagnóstico, ela pode recuar e, em vez de correr atrás de terapias, ela vai entrar numa fase de luto ou de negação mesmo. Então, todo cuidado é importante nisso. Então, assim, seria bom se todas as famílias participassem, se todas as famílias tivessem um olhar, né, para aquele desenvolvimento, mas a gente sabe que não tem, né? E muitas famílias, como, né, os pais trabalhando, não tem esse olhar, né, tão apurado assim. Alguma dúvida com relação a isso? Isso aqui é muito importante, isso que eu estou falando agora. Vocês têm alguma dúvida? Professora Vanessa, eu não estou vendo perguntas aqui no chat, mas certamente deve ter alguém assim. Diga, professora Cândida. Tem um aluno aqui, Edivaldo, ele perguntou se o psicólogo ele participa desse apoio pedagógico. Participa sim. Se o psicólogo, se a escola tem um psicólogo, ótimo, melhor ainda, porque o psicólogo ele vai saber como chegar a essa família. E se a família ela não teve esse despertar para o desenvolvimento desse bebê, ele vai saber perfeitamente conduzir e como essa família vai passar a observar melhor essa criança, né? A partir do momento que a família começa a observar os sinais, né? Ver, olha, isso aqui que ele está fazendo está certo. É assim que essa criança com essa idade se comporta. Então, o psicólogo, se a escola tiver, é assim sempre bom, sempre um ganho maravilhoso para até para depois o prognóstico, certo? E professora Vanessa, e quando na escola não há o psicólogo, né? Não há o psicólogo, mas há profissionais da área de educação, como pedagogo, né? Psicopedagogo, qual a orientação que você dá para esse professor que está atuando, né, digamos, no ensino infantil, e esse pedagogo, esse professor já percebeu, né, que aquela criança está apresentando algumas características, né, relacionadas, digamos, ao autismo. Então, o que é que esse professor deve fazer? Esse professor, ele deve, se a família ela já tem uma abertura, né? Se a família ela já demonstrou para esse professor, né, ou para algum profissional da escola, poxa, meu filho não faz, meu filho ainda não dá tchau, meu filho não está soltando beijo, meu filho fica muito quieto, ele não olha nos meus olhos. Ou então meu filho ele está se agredindo, ele está batendo a cabeça na parede, ele está mordendo muitos coleguinhas. Então, assim, qualquer coisa que a família coloque já é um gancho para que esse profissional, no caso o psicopedagogo ou o professor, converse com a família, converse com o pai, com a mãe e peça uma avaliação médica. Então, assim, qualquer coisa que a família fale, é importante que a gente pegue como um gancho e encaminhe. Sempre é
importante isso, porque a gente não pode perder tempo. Não só com autismo, mas em qualquer distúrbio de desenvolvimento infantil, o tempo corre, né? Então, assim, quanto mais cedo a gente intervir, melhor. O prognóstico é sempre melhor, né? A gente não pode esperar que a família receba um start e passe a questionar ou de uma hora para outra resolva levar no médico. Não. Se o professor identifica, chama a família e de alguma forma, né, tentar ali pelas beiradas mesmo, colocar que essa criança vá a um profissional de saúde, vá no médico e ou o pediatra da criança mesmo, né, para que se avalie. E a Eu queria escola, falar. inclusive, se a escola, inclusive, puder fazer um relatório. Professora Vanessa, tem uma pessoa que abriu o áudio que quer fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta. Assim, é um pequeno questionamento, né? Eu falo assim que hoje em dia, para dar um diagnóstico está sendo muito demorado, muito mesmo. Até mesmo muitas mães, né, não sabem Olha, muito faça o que bem você achar melhor. procurar. E não adianta a minha opinião, nem a de Carana, não sabe. Muitas Faça o que vezes, você achar melhor, não. O que for melhor para você, melhor para ele. encaminhar ao psicólogo, mas muitas das vezes o psicólogo não dá o diagnóstico, né? Que assim, porque quem dá o diagnóstico é o neuropediatra, se for criança. Mas de tratamento, a questão que é perdendo tempo. Não é perdendo tempo e ao mesmo tempo também não, porque é um tratamento. Mas, assim, fica sem saber o que, é que a criança tem. Fica fazendo tratamento, o que, é que a criança tem. E está sendo hoje em dia muito tardio, é o que eu vejo hoje em dia. Eu tenho um filho autista e eu ando muito lá no CIRES. Não sei se vocês conhecem lá, uma ONG de Santa Maria. The recording has stopped. E muitas mães saem daqui em busca de tratamento lá, sem diagnóstico fechado ainda, porque assim, eles lá, hoje em dia lá não tem neuropediatra, lá está em falta. Mas aqui onde eu moro, em Santa Rosa de Lima, tem fono e tem psicólogo, mas não abrange as necessidades de todos os usuários da cidade. Porém, assim, não tem diagnóstico fechado, atrasa, dá um CID, se aquela criança tem ou não uma deficiência, mas é nítido na família, assim, o pessoal que tem convívio vê que tem, mas, assim, os profissionais não encaminham. Não, assim, não dá logo o ponto logo final, olha, ele precisa ser encaminhado para um neuropediatra para ver se fechar um diagnóstico, ou se vai ficar, ou se fechar um diagnóstico ou não. É isso. Como é seu nome? Eu não... Isadora. Isadora, tô vendo aqui. Infelizmente, essa é uma realidade, né, de muitos lugares aqui no Brasil. Cada estado tem a sua dificuldade, uns mais, outros menos. Algumas cidades têm centros para TEA, outras não. E mesmo que essas cidades tenham centros, é uma fila, né, para conseguir esse primeiro atendimento com o profissional. É uma luta mesmo, uma luta grande. Agora, é necessário que tenha esse diagnóstico, porque depois, mais para frente, a gente vai ver que algumas questões, elas só dão andamento mesmo com esse diagnóstico. Então, infelizmente, tentar achar um local que possa atender, ou numa cidade próxima, ou solicitar que, se a criança está numa escola, está na escola regular, se a escola não tem parcerias com algum profissional, mas tentar de alguma forma que isso seja mais rápido, né? Porque a gente corre quanto tempo. Então, assim, quanto mais o tempo passa, mais essa criança fica sem terapia, pior é o prognóstico. Mas é uma colocação importante e, infelizmente, é o que a gente vivencia dia a dia, né? Essa luta a procura de profissionais que possam atender logo. Professora Olha, Vanessa, meu eu tenho filho foi diagnosticado com 3 anos de idade.
E quando eu levei ele para a neura, doutora Angélica, eu acho que muitos devem conhecer, ela falou que é tardio, que já está assim, já era tarde, e perguntou por que eu não levei a tempo. Eu falei que naquele tempo eu nem sabia o que era autismo. No ano de 2017. Em 2017 eu não sabia não o que era autismo. Eu acho que aqui onde eu moro, Abraão, foi a primeira criança a ser falada com autismo, onde eu moro, uma cidade pequena. Aí, para mim, foi um susto. Eu ouvi já, assim, cheguei aqui na aula protestante, eu ouvi a senhora falar sobre o luto. Realmente, nós, mães atípicas, vivemos logo de imediato um luto, porque a gente não sabemos o que fazer, como agir, quem procurar. É assim, ficamos à toa mesmo, ficamos à toa. E assim, passamos a viver outro mundo, queira ou não, tipo, vivemos outro mundo. Eu tenho 2 filhos, por eu ter um filho autista e outro não, eu tenho uma vida mista, né? Isso, tipo, uma vida típica e típica. Aí, queira que não, assim, é aquela loucura, mas eu amo a vida que eu tenho. Eu dou muitas gargalhadas com o menino Abraão, mas no início mesmo vivemos o luto, mas assim, mas só que a gente tem que acordar para a vida, enxergar a realidade e buscar tratamento, porque senão não anda. Uhum. É Perfeito. É isso mesmo. É lutar com o que a Professor, gente tem, né? Com as armas que a gente tem. E tentar sempre a buscar orientação e tentar, as famílias que conseguem, tentar aprender também, né? Tentar, o que é que eu, como mãe, consigo fazer pelo meu filho para ajudá-lo, né? O que é que eu, como pai, consigo fazer também para meu filho para ajudá-lo. Então, isso também é importante. A gente não só deixar para que os outros profissionais possam estar sempre fazendo algo, mas a gente também tentar ajudar, né? E tentar fazer algo pelos nossos filhos. sim. Professora, Professora, alguma coisa? oi, professora Cândida. Tem um questionamento aqui sobre o papel do psicopedagogo, né? Se o psicopedagogo ele vai estar, enfim, qual vai ser a atuação desse psicopedagogo, né, junto à criança autista? Ele pode estar avaliando a criança. Sim, ótima pergunta. Pode e deve. É um campo que nesse momento tá, sendo muito necessário, né? Porque assim não tem tantos profissionais psicólogos e psicopedagogos que atuam com o autismo, porque tem questões muito específicas que o profissional precisa estudar e precisa aprender. Então, tem muito que se fazer. O psicopedagogo, ele pode avaliar, sim, a criança, não só com autismo, mas com qualquer outra dificuldade de aprendizagem, né? Porque o psicopedagogo, ele vai atuar nisso, no aprender, né? Aprender a aprender. Então, como é que essa criança vai aprender? Com relação ao autismo, eles podem aprender absolutamente tudo. Basta que o profissional saiba ensinar. E tem N formas de se ensinar uma criança com autismo. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas tem linhas de pesquisa, linhas de modelo terapêutico, que é uma ciência mesmo, né? Algo muito estudado, muito falado. Então, assim, vocês já devem ter escutado falar sobre o ABA. Então, é uma forma de ensinar uma criança, no indivíduo também, né? Adolescente, adulto, com autismo. E o psicopedagogo pode atuar perfeitamente com essa área e ajudar, né, para que essa criança, esse indivíduo, ele tenha uma melhor qualidade de vida e tenha independência. Professora, eu posso fazer uma colocação? Pode sim. Bom, o que eu vejo é essa questão a questão do autismo é que é tudo muito novo, né? Então, assim, eu vi agora o depoimento da mãe, realmente, assim, o SUS ainda está implementando tudo isso, né? A própria, se imagine na rede de saúde, a gente tem essa dificuldade, imagine na rede escolar, né? Então, assim, que tenha esse profissional que tem esse olhar.
E o autismo não é assim, ainda tem ainda as questões dos pais, que alguns pais, ou muitos pais, eles ainda não aceitam, né? E isso dificulta muito para que o profissional chegue lá. Porque Uhum. você não pode chegar para o Uhum. pai ou para a mãe e dizer que o filho tem autismo, que não. E tem que ter toda uma conversa, toda uma história pedagógica e a questão de humanizar também. Então, isso ainda é muito novo. Eu digo isso, eu acho muito parecido com a questão psiquiátrica, né? Uhum. E a gente ainda está num caminho bem distante para a gente conseguir a nossa humanização. Então, eu acho que é por aí. Mas assim, a gente precisa lutar. Exatamente. Começar, né? Falar sobre o assunto e lutar para que o SUS abrace a causa de fato e tenha profissionais que possam atuar e dar uma dignidade, né, a todos que precisam, né? Mas é isso mesmo. Podemos avançar falar um pouquinho de avaliação? Ou Sim, mais alguma dúvida com sim. relação à suspeita diagnóstica? Professora, boa noite. Boa Boa noite. noite. Meu nome é Bárbara, tudo bem? Levando em consideração a fala do colega, essa dificuldade, como nós podemos nos dirigir ou direcionar a nossa fala? No caso, eu estou estagiando em uma escola. Eu consigo identificar que tem um aluno que ele apresenta, né, sinais de autismo. Só que, assim, eu, como estagiária, consigo identificar. Porém, as outras pessoas que trabalham no colégio, eles já não conseguem ter essa mesma percepção minha. Então, há um conflito em relação. Eu me posiciono de um jeito, mas os outros colegas acham que é birra da criança, acham que a criança é mal criada, não entende a questão do som mesmo, né, do barulho, que eles se irritam facilmente, eles se tornam mais agressivos. E aí é aquele embate em relação que a gente tenta explicar que não é porque a criança quer fazer aquilo, é por conta do problema mesmo, né, ele ser autista, e os outros colegas acharem não, que simplesmente é birra. E assim, nesse caso, como eu devo me colocar, como eu devo me posicionar? Eu fico meio sem saber como posiciona essa situação. Sim, você é estagiária de um ambiente escolar, Colégio. de um colégio que Isso. tem um professor ou um supervisor que faz essa supervisão para você, correto? Uhum, sim. Então, se você está estagiando, né, você está em contato com essa criança, o seu olhar é importante. Então, é Isso. necessário, sim, que esse profissional, né, que está te supervisionando, ele possa ter um tempo para observar junto com você e se a família já colocou, né, se a família já deu sinais, né, de que também tem esse olhar, vocês podem, né, e devem pedir para que a família procure um profissional, um neuro ou um pediatra ou um psiquiatra que possa fazer essa avaliação. Às vezes, pegando o gancho, né, do que foi dito, da dificuldade de se achar um médico, se, é, se, se a família tem como procurar um outro profissional de saúde que possa ser um elo também para esse médico, esse neuro, também pode ser encaminhado. Se essa criança ela tem uma questão motora, pode ser encaminhado para o para o fisioterapeuta. Se essa criança tem uma questão nutricional, pode se encaminhar para o nutricionista, porque já é um profissional de saúde que também vai ser uma ponte, né? Que também vai ser um elo. Então, tem formas da gente tentar abrir os olhos, né, para essa família e também para as outras pessoas que estão em volta. Mas eu acho importante, até você como estagiária, no momento em que essa criança faz algo que você vê claramente, né, que aquilo é um sinal evidente de autismo, você chama esse professor, né, responsável pela turma ou, né, ou pela criança, ou
ou chamar seu supervisor e pede, né? Olha, vamos olhar melhor. Você não acha que esse comportamento diariamente não é algo que precisa ser avaliado? Não seria interessante, para que a gente sane todas as dúvidas, que um profissional avalie essa criança? Então, eu acho que é com jeito, né? É com insistência também, muitas vezes, que a gente consegue encaminhar essa criança. Certo. Nesse caso, ele já está fazendo acompanhamento, a família já está acompanhando. Tá Eu falo mesmo direcionado ao grupo de colaboradores, está entendendo? Que aí eles sempre tiravam ele do meio das outras crianças, por ele não conseguir. Aí eu sempre explicava, não, ele não pode sair, ele tem que ficar, ele tem que interagir, ele tem que aprender a interagir. E ele foi se desenvolvendo bem, mas a verdade é realmente quando o outro grupo de profissionais ele não consegue ter a mesma percepção, então é esse choque mesmo. Uhum. Mas eu vou seguir suas orientações e vou conversar. Tá. Obrigada. Vai conseguir. Professora Vanessa, que tipo de atividade, digamos, o professor de uma escola, um pedagogo, poderia desenvolver junto à equipe, né, à equipe de apoio da escola, a fim de sensibilizar, né? Que tipo de ação seria mais viável? É possível? Sim, no sentido de falar dos sinais e sintomas, não é? No sentido mesmo de como a pessoa que falou anteriormente, ela sinalizou isso, que a equipe muitas vezes não está preparada e às vezes não quer envolver aquela criança no processo de interação, de integração com os colegas. Eu acho que, primeiro, a gente tem que entender o desenvolvimento infantil adequado, né? A partir do momento que a gente entende como é o desenvolvimento infantil adequado, a gente vai ver que o que sai desse adequado é inadequado. Então, o professor ou qualquer profissional que seja, ele precisa entender sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento neuromotor, desenvolvimento, não é nada elaborado, o que ele precisa fazer, né, cada etapa, em cada mês, não é isso. Mas, a grosso modo, essa criança, ela está dentro daquela idade, ela tem um desenvolvimento compatível com o que ela deveria ter naquele momento. Isso é uma resposta simples, de sim ou não. Se ela está no sim, né? Está dentro, ótimo. Mas se ela não está, por que ela não está? Vamos investigar e vamos ver quais são as dificuldades que ela tem. E, a partir daí, eu acho que é muito importante que se possa ter rodas de conversa, rodas de explicação, procurar profissionais que atuam nas áreas, área de autismo ou área, né, abrangente de neurodesenvolvimento infantil, para que possa falar um pouco sobre cada diagnóstico, cada comprometimento daquela criança, e para que se possa ter esse alerta, né? E já ficar atento ao que essa criança poderia ter, que não está dentro daquele desenvolvimento esperado. Boa noite, professora. É igual aqui, professora, onde eu moro. Tem uma mãe que ela não admite que o filho é assim. Ela não admite, fala que os médicos falam que ele é normal. Só que você vê que ele não é uma criança normal, mas ela não aceita. E aí foi onde eu botei aí, né? Que os pais não aceitam. O que devemos fazer? Isso que a gente falou um pouquinho, né? É uma grande dificuldade, porque é a família que vai levar essa criança, né? Você não tem como abrir a cabeça de um pai ou de uma mãe ou da pessoa que esteja cuidando e dizer, olha, seu filho tem isso, se ele acha que não tem. Infelizmente, a gente precisa que a família ela tenha essa sensibilidade, esse olhar e saia dessa fase de negação. Algumas pessoas, né, algumas famílias, né, pai e mãe, eles às vezes entram nessa fase de negação por defesa mesmo e demoram anos para sair dessa fase. Elas sabem que tem algo de diferente, sabem que a criança não está como deveria,
né, às vezes escuta falar a palavra autismo, mas não consegue nem dizer, nem verbalizar. E precisa, às vezes, de um psicólogo que faça esse acompanhamento e que essa pessoa passe por essa fase, entre na fase do luto e saia dela para que possa tomar o caminho, né? O caminho a ser trilhado, porque é um caminho, né, a ser trilhado. Um caminho que tem início, tem meio, e a gente não sabe como é que vai ser o fim dessa caminhada, porque ela é uma caminhada longa. Mas a gente precisa, trabalho de formiguinha mesmo, né? É as pessoas próximas, as pessoas que têm uma intimidade né, se é um amigo que está passando por isso, né, ou uma pessoa da família, e que você vê claramente que aquele indivíduo tem algo, você tentar de uma forma educada, né, de uma forma que não vá ferir, falar com jeito e tentar alertar, né? Porque uma hora isso vai acontecer, né? Uma hora essa família vai despertar e se não for, né? Assim, a gente tem um tempo, né? É até mais ou menos os 3 anos mesmo de idade que a gente tem que correr. Mas se passou disso, não vamos nos desesperar, porque tudo, né? A gente tem um jeito a dar e as coisas vão seguir no tempo que for necessário. Certo? Certo, Então, professora. professora. Obrigada. Professora? Oi? Oi, pode falar. Então, professora, boa noite a todos. Tá me ouvindo? Ouvindo. Rosângela, né? Tá ouvindo. Isso mesmo. Eu tenho um sobrinho que há muito tempo ele mostrava assim alguns gestos diferentes, ai professora. Aí meu irmão disse assim, ô Fia, que ele me chama de Fia, Iude, o nome dele é Iude, do meu sobrinho. Ele mostra alguns assim, gestos diferentes. Eu acho que ele não é assim, totalmente normal, igual a gente. Só que se eu falar para a mãe dele, que é minha sobrinha, ela pode até achar ruim, não querer acreditar, vai achar que eu estou criticando. Mas vai chegar um momento que eu vou falar isso para ela. Aí foi passando o tempo, e ele disse, ô Michele, por que você não leva esse menino ao médico? Você não acha assim, não, que ele demonstra algumas coisas diferentes, o jeito dele agir com as pessoas, não é igual a gente, não. Aí ela, pai, Vânia, eu já observei, mas como o senhor está falando, eu achava que só era eu que estava observando, mas o senhor já está falando e outras pessoas também já falaram para mim. Aí ela pegou o menino e levou para o médico. Então, acho que pediram algum exame, não sei, só sei que no final descobriram que ele tinha autismo. E hoje ela convive com essa situação. Eu não sei dizer de certeza se ele é aposentado, mas ela estava encaminhando para isso. Eu não sei se ela conseguiu. Só que ele é um autista assim, muito inteligente, sabe? Mas ele fica com um jeitinho assim meio estranho das mãos. Tem vezes que ele, se ele ouvir um som bem alto, ele fica gritando: pare, desligue. Então, aí a gente foi conversando com ela até ela chegou a essa ocasião de procurar um médico e ela descobriu mesmo que ele tem autismo. Entendeu? Aí é por isso que, como você está dizendo, a gente conversando, porque se a gente fosse grosso, né, assim, com ela poderia até agir de outra maneira também, né, achar ruim, mas como a gente conversou com ela normalmente, com calma, aconselhando, ela foi até que depois ela disse, o senhor estava certo, meu pai, ele tá mesmo, no exame deu que ele tem autismo mesmo, ele é uma criança autista. Exatamente. Entendeu? E aí, então, é isso mesmo, é trabalho de formiguinha, é a gente tentar falar com jeito, ser o mais sensível possível, que uma hora vai, né? Uma hora a família ou os profissionais da escola vão acabar enxergando, né? Porque se tem o diagnóstico, uma hora eles vão
vão ter que ter esse olhar, né? Então, assim, a gente continuando com essa, né, com esse caminho, né, de suspeita, então, tem o olhar, enviou para o médico, e aí ele vai fazer essa avaliação, que tem algumas escalas de triagem. Então, assim, tem alguns questionários, tem alguns já modelos que os médicos eles utilizam para estar fazendo essa triagem. Aí aqui tem alguns, né? O MChat é muito conhecido, são 23 questões, inclusive foi traduzido por uma baiana, uma médica baiana, doutora Milena Pondé. Ela fez a tradução desse questionário. Ele é bem simples e é só de resposta sim ou não. E aí, a partir dessa triagem coletada, já se vai para a fase de confirmação, que também tem essas outras escalas diagnósticas. O CARS, né, CARS-2, que também é um questionário simples, são 15 questões, ela é pontuada, né, e tem uma graduação também de 1,5, 1 e 2, mais ou menos, e meio também. E aí, dentro desses pontos, somados ao fim, se atingir aquela pontuação, está dentro do diagnóstico. Também é utilizado por médicos, mas outros profissionais também podem utilizar esse CARS. A gente pode pegar no Google, se tiver uma dúvida, né, olhar. Não vai fechar diagnóstico, né, mas já vai dar aquele alerta, né, de será que será que eu estou certa? Será que eu estou vendo demais? Né? Será que o caminho é esse mesmo? Então, é importante a gente correr atrás de tudo que a gente pode. Posso falar, Vanessa? Eita. Pode falar. Então, eu ouvi, eu acho que foi Jaqueline que falou com o Cristante, não foi? Eu acho, eu conheci a voz dela. Geralmente, os mineiros utilizam, né? Eu vou falar uma experiência minha de muitas mães, né? Não existe exame específico para dar um diagnóstico para o autismo. Geralmente eles coletam, como você mesmo falou, informações de fono, de psicólogo, da escola, né? Isso como é o comportamento da escola, e com o cuidador, dentro de casa, seja lá ele quem for, como ele reage tanto dentro de casa e como na rua. E daí ele vai recolher todas essas informações para poder fechar um diagnóstico. Porque existe exame, tipo, né, exame de cabeça, exame de sangue, para saber se ele tem autismo. Geralmente eles passam aquele que é BCG, não sei como é o nome do exame, para ver se tem algum tipo de epilepsia ou algum tipo de convulsão, sei lá como é que se fala, não é isso? Mas é isso mesmo. Então, assim, pegando o gancho, importantíssimo que você falou. Não se tem um exame que faça o diagnóstico de autismo. Exame que a gente está acostumado a ver. Então, faz um exame de imagem lá, faz uma tomografia, vamos ver se tem. Não tem como. O exame, ele autista não se aposenta, as pessoas se confundem com isso. O autismo tem direito a um auxílio, mas isso vai depender da renda da família, se entra ou não dentro da renda per capita. Se não entrar, não tem direito. É um direito que o Estado diz que tem, mas que isso é só mesmo do papel, entendeu? Se a família receber um salário mínimo, aquela criança que tiver autismo não tem direito ao auxílio, que é o BPC ou LOAS. É isso mesmo. Aí você trouxe duas informações importantes. A primeira, a família declara gastos com médico, remédio, alimentação, entre outras condições que tiver. Mas se não declarar esse tipo de gasto, não tem direito nenhum. Eu falo isso por experiência própria. É isso mesmo. Não, a respeito, eu vou entrar nesse assunto aí a respeito do LOAS. Veja só, o LOAS, a primeira-dama conseguiu uma lei nesse ano, agora 2022. Isso é para você poder pedir um recurso. Uma lei de 2022, se eu estiver errada, a professora Vanessa me corrija, que por família, a pessoa tem que ganhar R$ 500 por família. Então, o salário mínimo hoje não procede mais por pessoa. Ou seja, você não é mais o salário mínimo. E eu te falo isso com propriedade.
Mas, então, eu já ouvi falar sobre essa lei, só que essa lei só está na lei, mas na prática ainda não está, entendeu? Eles ainda não coisa ainda não. É a mesma coisa No do CRAS, ó. processo. Muitos usam, tem a questão também do Bolsa Família, né? O pessoal fala que auxílio e Bolsa Família não é renda. Mas se você tiver um auxílio, um BPC, e for lá cadastrar a família e aparecer lá o BPC, vai colocar lá e você lá não vai ter direito mais a auxílio nenhum, não ser só aquele BPC. Mesmo que lá o CRAS saiba que ali não é uma renda, é um auxílio. São leis que só tem papel no nome, que na prática não existe. Não funciona assim, não. Veja só. Eu te digo isso porque nós temos uma aluna aqui na Faculdade Jardim, que ela tem o quê? 2 meses mais ou menos, que ela buscou a ajuda de um advogado especialista na área de crianças com autismo e ela conseguiu LOAS. O esposo dela ganhando um salário mínimo e ela ganhava meio. Eu sei que para a família dela ficou R$ 500 por pessoa. Ou seja, a renda é distribuída, não é assim, não. O interessante, para que todos tenham aqui e que todos possam buscar a fase correta, e eu estou dizendo porque minha filha é advogada, entendeu? Isso eu estou te falando com propriedade. A renda precisa atingir R$ 500 por pessoa. Se você receber 501 ou 502, aí você já fica fora. Se caso o INSS lhe recusar, você ainda tem o direito a fazer o pedido no judiciário. Ou seja, e outra coisa, todo esse tempo que você fica pedindo, eu estou te falando que eu tenho propriedade para falar. Esse tempo que você fica pedindo, você tem retorno retroativo. Mas você realmente é uma luta para você conseguir. Ô, Márcia, eu trabalho no CRAS e eu bato de deixar diretamente com o pessoal do CRAS sobre essa questão. Até mesmo tem uma moça lá que está, tipo, né, organizando lá umas coisas aqui no CRAS, sobre questão disso. Eu falei sobre questão desse negócio de auxílio mesmo, né, isso? Ela falou, Isadora, realmente, a lei existe, mas colocar Minha filha é conciliadora da Justiça Federal. Todas as terças-feiras. a lei existe, lá, eles lá ainda não assinaram, eu não sei lá como foi que ela me disse, né? Que na prática ainda não está. Não está. A lei existe. Não funciona, não. Minha filha é advogada e ela é conciliadora federal. Todas as terças-feiras ela tem audiências e isso já está acontecendo sim. O que é que eu te digo, Thaisa? Que você procure alguém da área, alguém que possa estar te ajudando. Porque, assim, quando você vai com seus recursos, com seu conhecimento, o INS, ele nega porque falta informações, falta documentos. Então, vai protelando, e aí você perde esse tempo todo. Eu vou te dizer pelo seguinte, meu filho é autista, eu descobri ele tinha 14 anos de idade. A ultrapassa, minha renda ultrapassa. Mas eu apresentei alguns documentos que eu provo no meu pedido que ele tem necessidade de algumas coisas, plano de saúde, remédio. Os remédios do meu filho são comprados porque eu trato ele com um psiquiatra, e o psiquiatra, ele é especialista em autismo. Quando eu fui fazer o primeiro diagnóstico dele com o neuro não falou nada. Eu procurei uma pessoa que é do meu convívio, inclusive parente, e ela falou assim, Márcia, você procura um psiquiatra, porque o diagnóstico do psiquiatra, ele tem mais poder, tem mais peso. Foi o que eu fiz. Quando eu fui até ele passou milhões de exames que não detecta nada, como você próprio falou, e ele, de cara, já falou, eu tenho 2 diagnósticos do meu filho, e tenho toda a documentação. Ou seja, eu tenho propriedade para te falar o que eu estou te falando. Márcia, deixa eu fazer uma intervenção, por favor. Sim, pode falar. Olha só, eu estou compreendendo o que ela está falando. O que a gente fala isso é o acesso. Nem todas as pessoas ela tem o acesso, entendeu? Então, assim, a grande dificuldade é exatamente essa classe que não tem o acesso. Infelizmente, a gente mora no Brasil e o Brasil é assim. Então, a angústia das famílias é isso. Quer dizer, você tem condições de procurar um psiquiatra que é especializado. Mas já tem mas Edivaldo, desculpa falar com você. Eu sou, olha, eu sou enfermeiro. Gente, por favor, professora Márcia, olha só, gente,
é interessante, eu acho bem bacana quando vocês discutem. O grande problema é o seguinte: essas demandas que vocês estão colocando para vocês mesmos discutirem são demandas que estão fugindo um pouco da proposta que a professora Vanessa está trazendo hoje aqui. Então, eu sei que é Concordo. difícil, eu sei que é difícil. Então, a orientação que eu dou é o seguinte: tem alguma dúvida? Procura um CAPES, procura um CRAS, um assistente social, para obter informação acerca dessa temática, tá, gente? Professora Vanessa, se ela não seguir em frente, a gente vai avançar demais, e a gente sabe que hoje é uma quarta-feira, amanhã as pessoas acordam cedo, tá? Eu quero agradecer pela participação de vocês, mas infelizmente a gente não tem como dar essa tratativa aqui neste momento agora, tá? Então, professora Concordo. Vanessa, fique à Desculpa, vontade. concordo. Tá bom, gente. Obrigada, tá? Professora Vanessa, pode dar continuidade, por favor. Estão me ouvindo? Estamos. Seguindo, agora, vamos falar um pouquinho sobre intervenção, né? Então, assim, a intervenção no autismo são abordagens múltiplas. Não é um tipo só de abordagem. Então, a gente precisa de um olhar multiprofissional. Começando a pergunta, né? O tratamento é igual para crianças e adolescentes? Não. As crianças, por ter, né, o início do desenvolvimento infantil, tem aquisições próprias da infância. Então, normalmente, o que a gente segue é estimular a fala dessa criança. Então, desde cedo, ela precisa procurar, né? Procurar não, ela precisa ter contato com outras crianças, ter contato o mais breve possível de uma escola, para que ela possa interagir com os pares e, se possível, com um profissional fonoaudiólogo. Também a interação, também vai trabalhar a interação, né, social e a linguagem, a educação adequada que com relação o suporte mesmo pedagógico. Então, assim, o que é que essa criança vai aprender para essa idade? Como eu vou ensinar? A gente sabe que o ensino infantil, a gente trabalha muito lúdico, a gente trabalha muito concreto, antes de buscar as outras etapas de aprendizagem mesmo, né? De algo mais elaborado, digamos assim. Então, a gente tem que intervir sempre dessa forma, trazendo essa criança para o lúdico, até porque a gente vai estar trabalhando também essa questão do sensorial, porque muitas crianças com autismo têm alteração sensorial, né? Muitas, mais de 80% das crianças com autismo têm questões sensoriais, seja auditivas, né, que é a sensibilidade auditiva grande, então precisam muitas vezes de um anti-ruído, né, de um fone, sensibilidade também com alguns alimentos, sensibilidade de pegarem algo que não gostam, e também na escola eles vivenciam isso. Às vezes não querem pegar naquele lápis, porque o lápis está com o pouquinho, sai um pouquinho da tinta, não quer. Ou então o hidrocor entrou a ponta, não quer. Então, assim, trabalhar essas questões que fogem um pouco, né, do controle dessa criança também é importante para que ela venha a se adaptar àquela realidade e ao novo. E o suporte familiar que a gente falou aqui, né, bastante, que precisa muito da gente ter. Com relação aos adolescentes, se esse adolescente ele já vem sendo trabalhado, já passou por todas essas etapas, ele já vai chegar na fase de adolescência com essas habilidades mais elaboradas. Se ele não teve, vamos começar desse ponto, né? Aí vamos trabalhar outras questões, mas se esse adolescente ele já tem aquisições para aquela idade, a gente vai trabalhar agora as habilidades sociais, né? O adolescente ele vive em grupo e ele quer estar inserido naquele grupo. Então, como eu vou inserir esse adolescente nesse grupo? Isso vai de tudo, né? Vai de vestimenta, vai a forma de se comportar. Então, se é importante para esse adolescente estar naquele grupo, ele precisa aprender, né? Como aquele grupo ele vive. E isso também pode ser ensinado.
Então, tem os terapeutas ocupacionais e outros profissionais que vão estar trabalhando com esses adolescentes essas questões. E a sexualidade, que é algo novo que até então a gente não tinha e que agora a gente vai precisar estar conversando, estar explicando. As meninas que já entram na fase e já começam a menstruar, como é que vai fazer isso? Como é que vai ser, né? Como é que vai ser explicar? Como é que vai ser trabalhar essa questão também do cuidado da higiene com essa menina. E assim também com o menino, né? Volto a dizer, se esse adolescente, ele é trabalhado desde a infância, quando chegar nessa fase, ele já vai ter uma independência melhor. E é isso que a gente está falando, de independência. É de você chegar numa fase, né, adulta e você ter um indivíduo independente. Não estou falando independente, a gente pensando em morar só, em dividir, não estou falando isso. Eu estou falando de se cuidar, né, dos cuidados pessoais, de conseguir fazer sua higiene sozinho, de tomar um banho sozinho, ou de preparar um simples alimento sozinho. Isso é o dia a dia, né, o básico, e a gente tem que pensar nisso, né? E se isso é trabalhado desde a infância, quando chegar já na fase adulta, a gente vai ter esse indivíduo mais independente. E é isso que a gente tem que pensar, né? A independência para que ele possa, a cada vez mais, ter menos apoio, né? Se o indivíduo ele tem muitas pessoas resolvendo tudo para ele, fica muito difícil, né? Então, o quanto menos pessoas ele tiver para estar resolvendo as coisas e para estar fazendo tudo por ele, melhor, e é isso que a gente tem que pensar, né? Com relação ainda aos adultos, as questões de opções de moradia, que infelizmente é uma questão que a gente, na fase adulta, já começa a pensar, né? Quem vai tomar conta desse indivíduo, né? Os pais estão idosos, e aí, vai ficar com quem? A mãe faleceu, vai ficar com quem? Quem vai tomar conta? É uma realidade que as famílias lá na frente começam a pensar, assim como a tutela, né? Os indivíduos com autismo, eles são indivíduos com deficiência, então eles não respondem pelos próprios atos. Então, quem é que adulto vai ser o tutor desse indivíduo, né? Às vezes, não é nem o pai e a mãe, é uma outra pessoa, que aí você vai no cartório, você registra e você deixa tudo amarrado. Se não faz, já está implícito que é o pai e a mãe, né, que vai responder pelos atos daquele indivíduo. Então, isso é uma coisa importante e que lá na frente vai ter que ser conversado. Então, o tratamento ele é personalizado, interdisciplinar, ou seja, todos os profissionais que esse indivíduo precisa vai contribuir para o desenvolvimento dele. Então, aqui eu coloquei, né, psicólogo, fonoaudiólogo, terapia, e seria ideal se esse indivíduo tivesse acesso a todos esses profissionais. A gente sabe que não é a realidade, né? Mas se tiver pelo menos um, já está valendo, né? Se não tiver nenhum e tiver um pai e uma mãe que cuide, que tenha orientação, que corra atrás, também já está valendo. Então, ou uma escola, né, que possa lutar pela causa e fazer com que esse indivíduo ele possa ter sua independência, também já está valendo. Aqui a gente já falou, né, que são as abordagens múltiplas, o que a gente vai ganhar com esse indivíduo, que é estimular o desenvolvimento social e comunicativo, aprimorar o aprendizado e a capacidade de solucionar problemas, diminuir os comportamentos que interferem no aprendizado e ter acesso a oportunidades e experiências do cotidiano. Então, assim, sempre pensando na independência desse indivíduo. Ajudar as famílias a lidarem com o autismo. Aqui eu trouxe uma informação importante sobre a classificação do CID, né, que esse ano, a partir de janeiro, não é mais CID-10, é o CID-11, que é o Código Internacional de Doença. Mudou porque agora, antes era o F84, e agora é um código, né? Então, assim, se algumas famílias receberem de
Médicos, esse novo código, não é que o código não está errado, é porque mudou, né? Assim como é importante que as escolas tenham esse CID, né, ou salve ou faça um print, deixe em algum arquivo, porque se tiver só o código, é importante você saber, né? Se for 6A02.0. Então, o que significa isso? Que é um autista sem atraso intelectual, sem deficiência intelectual e com leve ou nenhum prejuízo de linguagem funcional. Então, agora esse código ele traz uma leitura melhor da questão da deficiência intelectual, se tem e se não tem, e também da linguagem. Então, o que mudou é porque especificou mais, né? Porque antes colocava só F84 e, às vezes, autista leve, moderado ou severo. Agora não. Agora você tem apenas um código e você não especifica mais. Você não tem mais, você não usa mais a nomenclatura leve, moderado e severo. Você usa o nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1, praticamente esse indivíduo não precisa de apoio, né? Apoio físico, apoio de um cuidador. O nível 2, que seria o antigo moderado, ele precisa, né? Mas precisa com moderações, e o nível 3, ele precisa o tempo inteiro de um apoio. Alguma dúvida com relação ao CID? Não, né? Tudo tranquilo. Não, professora Vanessa, é melhor avançar por conta do horário. Professora Vanessa, eu levei a Abrão semana passada a um psiquiatra, e o CID de Abrão é 84. E por que esse médico ainda já, tipo, né, não já mudou o CID para aí? Alguns médicos, eles ainda estão usando o CID-10. Ele mudou em janeiro, 1º de janeiro já foi modificado, mas o Código Internacional, né, de Doenças, ele dá um prazo. Então, tem médicos que já estão usando, mas tem médicos que ainda estão usando o CID-10. Eu não sei ao certo se ainda tem mais 2 anos ou se é 1 ano, mas não tem problema nenhum. Se no relatório médico ou se no receituário tiver CID-10, não tem problema, né? Se for entrar na justiça, vai conseguir da mesma forma. Mas, se já trouxer o CID-11, não se assustem, porque eu só trouxe mesmo para vocês verem que mudou, né? Que não é mais F84, que agora é um código. Com relação à inclusão, né? A inclusão de pessoas com deficiência, ela foi defendida na Constituição em 1988, então tem muito tempo isso. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996. Então, tem muito tempo que as pessoas com deficiência já têm os seus direitos garantidos pela lei. Mas o autista não tinha, porque ele não era considerado um indivíduo com deficiência. E a gente sabe como é importante, a gente já falou um pouco disso, né? Então, é importante que se tenha que o amparo na lei para esse indivíduo. Então, com a Lei Berenice Piana, né, a Lei 12.764 de 2012, criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa no TEA. O que é que ela trouxe, né? O diagnóstico precoce, tratamento e terapias e medicamento pelo SUS, já tem alguns medicamentos liberados pelo SUS, acesso à educação e à proteção social, trabalho e serviços que propiciem igualdade de oportunidades, e a lei, como eu falei, ela trata o indivíduo com TEA como um indivíduo com deficiência, e sendo assim, ele tem todos os efeitos legais disso. Porém, a lei não especificou a questão da criança ou do indivíduo na escola. Ele estava lá na escola e, mesmo que ele fosse um indivíduo que não conseguisse ficar só na escola, ele ficava, porque não tinha ninguém para ficar com essa pessoa, né, com esse indivíduo. Aí entrou em 2014 o decreto, né, 8368, que trouxe o direito a acompanhante terapêutico nas classes comuns de ensino regular. Então, isso é lei. As escolas, elas precisam, infelizmente, diante de um diagnóstico, então, tem que ter um laudo solicitando esse acompanhante terapêutico,
e a escola ela precisa disponibilizar. Algumas escolas disponibilizam pessoas que fazem um trabalho administrativo, outras têm profissionais estagiários, outras famílias com um poder aquisitivo que possa pagar um profissional. Já não entra no decreto, mas elas podem se cobrir porque colocam um psicólogo ou um pedagogo o tempo todo com aquela criança na escola. Então, assim, conheço amigas que têm que tem um profissional que ficam com seu filho na escola, outras que a maioria é com os estagiários que a escola coloca, né? Que são estudantes de psicologia, de pedagogia ou de outras áreas que ficam com essa criança. Mas é lei, né? Então, assim, elas precisam ter, não podem ficar só. E assim a gente conclui que a inclusão ela acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades, de Paulo Freire. Então, obrigada. E vamos tirar um pouco de dúvidas, né? Professora Vanessa, nós temos mais 5 minutinhos, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, fique à vontade. O que foi que eu percebi, né? Eu percebi que esse é um problema muito de ordem social, né? E aí a Isadora falou que é uma realidade que muitas vezes está no papel, mas acaba de alguma forma, muitas vezes, não cumprindo. Por isso, a gente tem que exercer nossos direitos. E aí eu vou depois combinar com a professora Cândida para ver se a gente consegue um profissional de serviço social, alguém que trabalha em CAPES ou no CRAS, para falar um pouco sobre a lei orgânica da assistência social, falar um pouco dos direitos, né, do cidadão, viu, gente? Então, a gente está com esse compromisso aí com você, eu e a professora Cândida, tá? Quem sabe numa próxima quarta cultural aí a gente traz um outro profissional para abordar essa temática. E, professora, sim, pode falar, Cacilda. Eu queria tirar só uma dúvida, que eu conheço pessoas assim com esse problema de autismo e eu vejo que elas são muito dotadas de inteligência. Isso é normal ou elas já começam a ficar assim devido ao tratamento? Vamos lá. A gente tem aqui no antigo CID-10, né, o F84.5, que a gente tem a síndrome de Asperger. Normalmente, os indivíduos de alto funcionamento, eles têm a síndrome de Asperger. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Possa ser que seja um indivíduo com um indivíduo com autismo, mas que não tenha questões no cognitivo, né? Mas, normalmente, os indivíduos com autismo, com uma elaboração muito grande, intelectual, um alto poder de raciocínio, eles têm síndrome de Asperger, né? Então, é considerado autista, sim, mas eles seriam classificados como um autista mais leve, né? O nível 1, no caso. Professora, eu acho que o meu é assim. Okay. Professora. Muito obrigada pela explicação. E ele, assim, professora. Ele falou com 4 anos de idade. Ele ler, estado de cálculo, muitas coisas. Como muitas pessoas também, né? Isso. É isso. Professora. É considerado autista, sim, mas ele é um autista de alto funcionamento, né? Ele tem questões, muitas vezes, de função social. Professora. Oi. Calma. Professora, deixa eu ver se eu entendi. No caso, uma criança que ela tem autismo, ela tem direito a um professor particular, no caso, para ela, na área pública? Não é um professor particular, é um atendente terapêutico. É uma pessoa que normalmente não é professor, é um estagiário ou alguém do administrativo, um assistente da escola, né, que fica com essa criança. As escolas, elas não colocam um professor apenas para esse aluno. Eu não conheço nenhuma escola que disponibilize apenas um profissional para aquela criança. Ali, no caso, ela aprende o que as outras crianças aprendem. O mesmo plano de aula das outras crianças é para ela.
Teoricamente, sim, mas o que é que precisa ser feito? Um plano de ensino individualizado, que é o PI, né? Essa criança, ela precisa ter o plano de ensino dela individualizado, que é feito pelo professor ou pelo assistente, o atendente terapêutico, para ver, dentro daquele conteúdo, o que ela vai dar conta. Se é uma criança que está no 6º ano, mas ele ainda não sabe somar, você não pode ensinar equações matemáticas para essa criança. Então, você precisa de um plano de ensino individualizado para que ela aprenda, dentro daquela realidade de conteúdo, o que ela dá conta. Né? Então, ela não... se ela consegue, ótimo. Mas se ela não consegue, ela vai dar conta daquilo que ela pode dar conta. Professora Vanessa, por favor, deixe-me falar. Então, relacionado ao acompanhamento, né, de todo o autista que necessita, realmente a rede pública ela dispõe, mas é uma luta constante, porque nem todos os autistas ele consegue esse acompanhamento, esse cuidador, porque na verdade nós estagiários, que eu também sou estagiária, tomava conta de um autista com um grau muito, né, severo, que ele tanto tinha problemas na fala, de linguagem, como comportamental, né, o físico, enfim. E a dificuldade que ele tinha, tanto de higiene, que isso deveria partir por parte da família, que não está educando a criança, e que muitas vezes essa responsabilidade é colocada em cima do acompanhante, que fica sobrecarregado e sendo cobrado por uma responsabilidade que não pertence a ele. Aí eu coloco da outra forma também. Porque nós, estagiários, né, em faculdade, na nossa faculdade de extensão, eles poderiam também colocar, viu, professora Cândida, aí lá vai para vocês, colocar, né, um curso de algumas horas para que a gente pudesse ter esse curso, né, de autismo certificado, para que pudéssemos nos qualificar melhor. Obrigada, Perfeito, professora. viu? Sugestão acatada, vamos providenciar, organizar, planejar direitinho e providenciar para vocês. Professora Vanessa? Sim. Professora Vanessa, boa noite mais uma vez. Eu gostaria de uma orientação da senhora. O meu interesse, na verdade, é esse mesmo, me especializar em educação inclusiva. Na verdade, é o que eu sinto, que é o que eu gosto de fazer, que eu consegui me adaptar, eu consigo ter uma observação maior, e o que me dá prazer, na verdade, que eu acho que eles são muito fascinante, o mundo é muito interessante, é um olhar diferenciado, eles conseguem ver de diferentes formas, né? E, nesse caso, inicialmente, o que eu deveria fazer? Eu procurei orientação com a professora, ela me indicou o ABA, mas só tem o ABA para dar esses cursos. Se eu quiser me aprofundar, eu devo iniciar por qual caminho, qual é o melhor curso para iniciar, tá entendendo? Eu quero uma direção, na verdade. Eu vou deixar, eu posso passar meu e-mail, né? E aí você entra em contato comigo. Sim. E aí eu tenho a formação do ABA, eu aplico o ABA, inclusive, e eu conheço instituições, né, com certificado, né, com certificações, na verdade, internacionais e nacionais que possam estar, que atuam, né, com essa formação de profissionais. Então, eu passo meu e-mail e a gente conversa, né? Professora Vanessa, eu vou colocar o e-mail do NAI aqui, aí a senhora acessa melhor, né, Isso, pelo NAI. Eu vou colocar aqui no chat, então. Professora Cândida está com a palavra, viu? Gente, olha, eu sei que, né, discutir, conversar sobre o autismo é sempre um tema de interesse muito grande, né? Gera sempre muitas discussões, muitos questionamentos, mas a gente até, pela proposta mesmo da Quarta Cultural, né, de não nos estendermos, né, por aquilo tudo que a professora Denilda já falou, a gente quer estar agradecendo a professora Vanessa pela contribuição, né, por dividir conosco essa noite, né, de trazer os conhecimentos sobre o autismo. Então, muito obrigada, professora Vanessa, em nome da Faculdade Jardins, a gente agradece a sua participação, né, a sua colaboração, agradecer a todos os presentes, né, alunos, profissionais, enfim, todos que estão, né, com a gente até agora, nessa noite. Foi um prazer enorme recebê-los todos e a gente aguarda vocês para a próxima Quarta Cultural, próximo mês, na última quarta-feira do mês,
A gente tem mais um rapidinho. encontro quarta cultural. Tá, gente? Obrigada, Ok, gente. Professora Obrigada a Denilda, quer vocês. falar mais Obrigada a alguma coisa? vocês, obrigada, professora Vanessa, aos alunos que permaneceram com a gente até agora, né, os profissionais que estão presentes também. E até a próxima quarta cultural, gente. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, agradeço. Boa noite, obrigado, viu? Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo conhecimento. Foi enriquecedor essa noite, né?